O meu convidado de hoje é uma das mais expressivas lideranças progressistas do país. Ele é médico especializado em medicina comunitária, clínica médica e psiquiatria. Formou-se também em jornalismo. Já foi ministro da Saúde e hoje é senador pelo estado de Pernambuco e líder do PT naquela casa. Boa noite, Humberto Costa. Boa noite. Vou fazer umas perguntas mais complicadas aqui, que eu quero a tua opinião sobre o que está em discussão hoje no Congresso Nacional. O PT vai ter que se debruçar sobre algumas propostas. Eu sei que talvez você não fale pelo partido, porque talvez ainda não tenha havido um fechamento de questão, um debate interno, mas você foi ministro da Saúde durante um bom tempo, tem um legado na saúde. O Brasil, do ponto de vista do financiamento de educação e saúde, de 88 para cá teve um avanço considerável, sobretudo no nosso período. Mas a educação, do ponto de vista do financiamento, ela foi mais longe. O Brasil chegou a praticamente 6% de investimento público em educação como proporção do PIB. E a saúde continua patinando nos 4%. E a gente sabe que isso é insuficiente. 6% para a educação não é muito nem pouco. É a média dos países da OCDE. Portanto, o Brasil levou 100 anos e com o Lula chegou à média dos países da OCDE. Então, tem que, no mínimo, manter isso. A saúde está aquém, está subfinanciada ainda hoje. Se você somar os dois, dá 10%, 6 mais 4. E o governo está querendo que é o seguinte, para dar liberdade para o gestor público, tem que ser a soma dos dois e não a vinculação por setor. Parece uma sutileza, mas na minha opinião não é. Como é que você vê esse tipo de flexibilização que o governo Bolsonaro, teto de gasto, mais esse arranjo, né? Em vez de você ter vinculação segregada, você vai ter uma vinculação total. Bom, eu acho que isso, na verdade, na visão deles, é apenas uma etapa. Eu acho que eles querem chegar na situação em que não haja nenhuma vinculação. De certa forma, se nós tivéssemos em conta que todos os gestores fossem gestores com compromisso social, com uma forma adequada e honesta de gerir o recurso público, poderia ter uma certa lógica. Eu vejo, por exemplo, às vezes, municípios que o gestor, para cumprir a exigência de gasto na educação, ele tem que utilizar alguma criatividade. E às vezes essa criatividade nem é aceita, por exemplo, pelos tribunais de contas. Por exemplo, nosso prefeito lá de Recife, João Paulo, depois o João da Costa, responderam a processos no Tribunal de Contas porque eles utilizaram o recurso em fardamento, por exemplo, em merenda escolar, em outras atividades que o Tribunal de Contas entendeu que não eram gastos em educação. Ao mesmo tempo em que na saúde, apesar de ter melhorado muito o financiamento municipal lá, nós ainda tínhamos carências. Então, se essa flexibilização fosse, digamos assim, uma coisa que a gente tivesse a convicção de que não vai gerar malefício para ninguém, seria uma coisa boa. Mas eu acho, primeiro, que isso é só um passo que eles estão dando. E, segundo, que cada lugar tem uma realidade própria, mas também tem situações que são comuns, não é? Eu acho que se deveria manter como a coisa está, você ter saúde e educação com vinculações, a saúde crescendo um pouco mais a vinculação federal, porque hoje os municípios, eles já gastam não os 15% em saúde, que há a exigência disso, o mínimo. Muitos deles estão com 28%, com 30%, e não tem como não gastar, porque o prefeito é o que recebe, vamos dizer, o primeiro impacto, não é? Então, ou ele gasta, ou então a sua gestão vai ser destruída do ponto de vista de imagem junto à opinião pública. Os estados que antigamente não cumpriam a exigência de gasto mínimo, hoje também estão todos eles gastando mais do que 12%, talvez até mais. E o governo federal é que, no nosso período
melhorou o gasto, a relação entre gasto federal e gasto estadual e municipal diminuiu muito, porque houve o crescimento dos gastos estaduais e municipais, mas aqui cresceu. Depois do Temer, aí a coisa piorou, porque veio a PEC do teto dos gastos. Nós denunciamos que isso ia acarretar necessariamente queda dos gastos em saúde que estavam crescendo e realmente resultou, não é? E hoje, proporcionalmente, nós estamos tendo praticamente uma regressão de gastos proporcionais em termos de saúde, né? Então, o investimento per capita em saúde está seguramente caindo. Sim, está caindo. E a qualidade da prestação dos serviços está caindo. Eles agora estão adotando uma proposta de financiamento da área da atenção básica, que sai de uma lógica que era a da transferência global de recursos para a exigência de determinação de uma clientela. Então você vai receber agora a partir de quem você cadastra, que é uma forma, vamos dizer, disfarçada de estabelecer algum tipo de restrição na universalização. Então, eu não vejo essas propostas aí que eles apresentam como qualquer coisa que tivesse o objetivo de dar uma maior flexibilidade para o gestor. É muito mais criar um ambiente para mais à frente eles acabarem com todo tipo de vinculação. Se vão conseguir, não sei. Aqui em São Paulo, nós criamos um conceito de hospital dia para baratear os custos de atendimento da média complexidade, sobretudo cirurgias eletivas que não implicavam internação da pessoa. A pessoa fazia uma cirurgia ambulatorial e ia para casa. Tem havido mudanças e inovações do ponto de vista de organização do sistema para baratear custo? Tem, sim, muita coisa já foi feita, essa ampliação do atendimento básico e também da área de atendimento de emergência. Essas coisas evoluíram bastante, não é? Ideias também, não apenas do ponto de vista de barateamento, mas também de formas mais humanizadas de atendimento também fazem parte de ações nesse sentido. O SUS é uma experiência muito rica também em termos de criatividade. Nós fizemos no Brasil uma reforma da atenção à saúde mental, que é uma das mais avançadas do mundo, e que agora está em pleno processo de reversão, não é? Com uma visão, digamos, equivocada no sentido de propor soluções únicas para problemas que são muito mais amplos. Por exemplo, como enfrentar a questão da droga-adição, não é? Nós achamos que, em alguns casos, por exemplo, utilizar uma comunidade terapêutica é cabível. Como você tem um amplo espectro de ações para o tratamento e que muitas vezes se adaptam a umas pessoas e outras não, então você pode ter essa possibilidade. Agora, o que está se fazendo hoje é negar os aspectos científicos para atuar meramente num tipo de, vamos dizer, entre aspas, uma terapia do comportamento. Então, isso é um retrocesso, não há um controle sobre as condições em que isso acontece do lado de cá. A única coisa que nós conseguimos até agora é que não vá recurso do SUS para financiar coisas assim. E, por outro lado, eles deixam de investir em coisas que mostraram resultado e que são adequadas para outras pessoas, tipo a internação de curtíssimo tempo, o atendimento ambulatorial, as terapias de grupo, coisas assim que eles hoje tentam colocar como sendo coisas secundárias e investir somente nisso. Mas tem muita coisa criativa dentro do SUS. Agora, Humberto, nós estamos vivendo uma situação inédita no país, que é um conjunto de retrocessos em políticas públicas, alguns mais visíveis que outros. A imprensa tem dado muita cobertura para temas como cultura. A cultura está na berlinda, né, do governo Bolsonaro. Censura, hostilidade, corte de financiamento. Questão ambiental está sendo mundialmente discutida, né?
o comportamento do Brasil frente à proteção do seu próprio meio ambiente está, inclusive, servindo de obstáculo a acordos internacionais de cooperação comercial, né? Um pretexto para não assinar acordos com o Brasil, ou seja, está prejudicando a economia brasileira. Na área da educação, possivelmente nós podemos estar indo aí para o terceiro ministro, já se pede publicamente a demissão dessa figura, mínimo curiosa, né, que ocupa o Ministério da Educação, a cadeira que já foi do Gustavo Capanema, né, para citar um grande nome. Nós temos problemas na área de direitos humanos, que também tem chamado muito atenção. Não vou falar nem de relações exteriores, porque o Brasil perdeu completamente a bússola, né, do que pretende. Né? Nós hoje não sabemos qual é a política externa brasileira, que era uma coisa que vinha consolidada há décadas. Né? Hoje nós não sabemos para onde o Brasil caminha do ponto de vista das suas relações internacionais. A saúde, você já mencionou alguns retrocessos. Como é que a oposição está se organizando no Congresso Nacional? Você que é líder do principal partido de oposição no Senado Federal. Bem, nós temos alguma dificuldade porque nós hoje temos um tamanho bastante reduzido, né? O PT, por exemplo, já chegou a ter 13, em alguns momentos até 14 senadores, hoje está limitado a 6. A oposição toda junta chega em torno dos 20, 21, 22 senadores. Em 81. Sim, num total de 81. A agenda econômica é onde, vamos dizer assim, nós estamos sofrendo mais porque o governo, apesar de não ter uma grande sustentação no Congresso, os parlamentares, diferentemente de outros governos, não se assumem como base do governo, mas a agenda econômica coincide com a visão da maior parte dos partidos conservadores, da mídia, do sistema financeiro, que na verdade tem peso muito importante lá em termos dos seus interesses. Nessas áreas, eles têm avançado, mas não têm conseguido fazer o que realmente eles gostariam que acontecesse. Não é? Por exemplo, o debate sobre o Estatuto do Desarmamento, apesar de nós termos tido perdas importantes, mas não chegou nem perto do que eles gostariam de fazer. Houve uma resistência em relação a isso. Outras medidas em termos de certos valores, algo que se dizia que iria avançar muito rapidamente no Congresso Nacional, era a proibição definitiva do aborto, inclusive naquelas condições em que você tem aborto pós-estupro, aborto em situações em que há o risco da morte da gestante e aborto no caso de anencefalia, que eles tentaram de todo jeito fazer com que isso andasse e isso não andou. Houve uma resistência. A questão da maioridade penal, a mudança da maioridade penal, que também era uma bandeira que eles defenderam o tempo inteiro, também não andou. Agora querem entrar com o direito de matar para os policiais, a excludente de ilicitude. Não acho que vai passar com muita facilidade, não. Então, existem alguns temas onde, na área ambiental, nessa área de direitos humanos, até mesmo na área da saúde, algumas coisas que agora, na hora de taxar desempregado, eles estão todos juntos. Sim, aí com certeza. Aí Rodrigo Maia, PSDB... Todos. Vão taxar o desempregado. Você acredita que essa medida vai passar? Não acredito. Essa da taxação do desempregado? Não acredito, não acredito. Porque aí, um pouco de vergonha na cara, todo mundo tem. Não, e todo mundo sabe que a população não é tola de não entender o que é que aquilo ali representa. Como é que nós chegamos ao ponto de alguém propor uma coisa dessa no Brasil? É uma coisa realmente esdrúxula, nessa visão ultraliberal que eles têm e, acima de tudo, a impressão que eles têm de que podem tudo. Não é? E eles jogam muito numa de sentir como as coisas chegam, né? Lançam um balão de ensaio desse,
mas com um cálculo de que poderá não pegar, poderá não ser aceito, poderá... Então aí trabalham o tempo inteiro com a ideia de botar o bode na sala e depois tirar, enfim. Mas realmente... Jogam na confusão um pouco, sim. Né? Misturam família com governo. Sim, mas mesmo assim, coisas que eu pensei que jamais passariam, por exemplo, dentro dessa reforma da Previdência, passaram. Significa que há hoje no Congresso uma sintonia muito grande entre essa pauta econômica ultraliberal e o que eles representam lá. Não é? Óbvio que em algum momento isso vai ser cobrado. No ano que vem nós vamos ter eleição. Os deputados ou senadores que votaram na retirada de vários direitos e que querem ser candidatos a prefeito, por exemplo, de alguma forma vão ser cobrados. Por exemplo, essas reformas que estão indo para serem votadas no ano que vem, não foram votadas agora, a esse ajuste fiscal, essa questão de reforma administrativa que eles ainda não mandaram, parece que estão dando um tempo, certamente terão dificuldade de ser votadas no ano que vem por conta da questão eleitoral, né? É um momento onde a população vai poder se manifestar e cobrar. O Guedes já mandou o que ele anunciou, aquela carta branca para vender patrimônio público, aquilo já está no Congresso Nacional? Eu acredito que ainda não. Foi só anunciado? Eu acredito que ainda não. Mas uma carta branca como essa, né? Uma espécie de procuração do Congresso para o Executivo vender o que bem entender. Eu acho que passa. Eu acho que passa. Infelizmente, eu acho que passa. Ou seja, se quiser vender o Banco do Brasil, se quiser vender a Caixa Econômica Federal... Eu acho que tem respaldo lá para isso. Até o Congresso passado era um pouco mais difícil, mas se não houvesse, lógico, se houver mobilização social, se for feito um trabalho para manter de uma forma ativa, não passiva, mas de uma forma ativa, a avaliação que a população tem sobre isso, porque ela é contra. Sim. Todas as pesquisas mostram que ela é contra essa privatização indiscriminada. Mas se não existir um movimento de resistência com alguma força, eles passam isso com toda certeza. Os rumores de que os bancos públicos, sobretudo o Banco do Brasil e Caixa, estão sendo preparados para a venda, isso, em Brasília, isso tem respaldo nos dados que vocês recebem? Não? É difícil saber se tem respaldo no Congresso para aprovar coisas como essa. Mas agora, há movimentação do governo. Com toda certeza, e eles não negam, não, eles dizem isso claramente, em qualquer oportunidade eles dizem claramente isso. Não é nem conversa de bastidor? Não é conversa de bastidor. Existem estudos sendo feitos, já há determinadas atividades que esses bancos exercem, que eles estão ou eliminando ou transferindo para o setor privado. Eu não tenho dúvida de que isso faz parte do objetivo desse governo na área econômica. Agora, eu tenho estado observando, do meu ponto de vista, o governo Lula especificamente, ele próprio tomou a decisão, mas acho que houve dois movimentos muito importantes para blindar a economia brasileira de uma turbulência maior. Eu acho que nós resistimos em 2008 muito em função disso, e eu atribuo a crise de 2015-2016 mais à crise política e à sabotagem que foi feita contra o governo Dilma do que propriamente aos eventuais erros que ela possa ter cometido no primeiro mandato. Me refiro especificamente ao acúmulo de reservas cambiais, né? O Lula entregou com quase 300, a Dilma chegou a quase 400 bilhões de dólares de reserva, e aos investimentos massivos que foram feitos em pesquisa da Petrobras, que nos permitiu encontrar o pré-sal. O pré-sal não foi um golpe de sorte. O pré-sal foi fruto do fato de que o Lula mandou botar dinheiro em pesquisa, furar poço, para entender a nossa geologia, entender, afinal de contas, qual era o nosso potencial de produção petrolífera. Um país que tem pré-sal e 400 bilhões de reservas cambiais é um país que se impõe no cenário internacional. Então ninguém vai ficar brincando com o Brasil, né, com a economia brasileira, sabendo que você detém essa riqueza nas mãos. Contudo, o Guedes tem queimado já parte desse estoque, tanto do pré-sal quanto das reservas cambiais. Isso está sendo discutido em Brasília, as consequências
do governo Bolsonaro começar a queimar aquilo que nos blindava? Especificamente, esse tema, eu não vejo muito debate. Nós temos procurado trazer essa discussão. O que nós temos debatido muito e colocado e tentado chamar a atenção é que o governo está abandonando toda a possibilidade de, em utilizando os seus mecanismos próprios e particularmente o papel de algumas empresas estatais em termos de promover desenvolvimento. Vou dar um exemplo para você. Você falou do pré-sal, que é uma coisa muito importante, extremamente relevante. Mas, por exemplo, em termos de desenvolvimento regional, o que a Petrobras fez com algumas ações foi uma coisa extremamente importante e que agora está completamente desarticulada. Por exemplo, quando o Lula decidiu que a Transpetro deveria comprar navios no Brasil, a indústria naval floresceu. Floresceu e em pouco tempo desenvolveu tecnologia que em pouco tempo colocaria o Brasil em condições de disputa com qualquer estaleiro do mundo. Vou mostrar Pernambuco. Pernambuco teve 2 estaleiros, chegou a ter 12 mil trabalhadores nesses estaleiros, com as principais encomendas para a Transpetro. Hoje, os 2 estaleiros estão praticamente fechados. Um tem 150, o outro tem 200 trabalhadores. Em Pernambuco, a refinaria gerou perto de 25 mil empregos. Não chegou a ser concluída, não é? Hoje, eles estão num processo de privatização dessas empresas. Lá nós tivemos um início de uma indústria petroquímica também, e todos esses investimentos trouxeram outros, não é? Eu acho que o pior de tudo que a gente está vivendo nesse momento é a renúncia a esse papel e o tratamento de empresas relevantes como a própria Petrobras simplesmente como uma empresa privada como outra qualquer. Então as opções não levam em consideração o interesse do Brasil, mas o interesse dos acionistas, não é? E por isso a gente perde um instrumento importante que se poderia ter para fazer desenvolvimento. Mesmo os recursos que eles estão obtendo com essa queima de empresas ou do pré-sal, eles não estão colocando para investir em nada. É para pagar a dívida, é para promover o equilíbrio fiscal, reduzir o déficit público. Então, é muito preocupante para nós, porque, apesar de todo esse discurso de que vem investidor estrangeiro, isso não aconteceu até agora, mesmo com todas essas reformas que eles fizeram para baratear... Está saindo o capital do Brasil. Exatamente, para baratear a mão de obra, para reduzir custo social das empresas, tudo isso não resultou nisso que eles estavam dizendo que iriam fazer. E uma grande preocupação nossa com a privatização, o próprio presidente Lula fala muito nisso, é que eles estão eliminando instrumentos que mais à frente poderiam ser utilizados para reverter essa situação. Como alavancas, né? Exatamente. Humberto, os partidos progressistas, falando dos clássicos, né? PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, esses partidos estão alinhados? Você vê uma comunhão de valores e propósitos em torno de uma agenda progressista? Sim, sim. Inclusive, isso foi uma boa constatação, porque, num primeiro momento, houve uma certa tentativa de isolamento do PT, não é? O PDT, principalmente a partir das posições do Ciro Gomes, procurou desenvolver uma articulação com PSB, PCdoB, que tentava excluir o PT da formação de blocos, da participação no exercício das lideranças. Eu estou falando de Congresso Nacional, certo? Mas a prática terminou fazendo com que hoje nós atuemos de forma articulada, tanto na Câmara quanto no Senado. No Senado, essa tentativa de isolamento ainda deu certo. Hoje, por exemplo, o bloco da minoria, que é formalmente a oposição,
é maior do que o nosso bloco e nós não fazemos parte desse bloco, não é? Mas, na prática, nós temos trabalhado juntos em quase todas as pautas. Quer dizer, a prática nos obrigou à construção de uma unidade. E essa construção dessa unidade na prática está fazendo com que a gente abra outros diálogos que vão mais além do que a luta parlamentar. Também do ponto de vista da luta social, isso também se materializou. E eu acho que nós estamos num caminho bom. Por isso que eu tenho uma certa preocupação quando, diante, por exemplo, de uma eleição como a do ano que vem, o PT possa assumir uma certa posição hegemonista, uma posição de... Lógico, ele precisa se afirmar, especialmente no momento que a gente está vivendo. Mas nós estamos fazendo uma construção que pode ser uma construção de longo prazo, que a gente não precise passar por tantas dificuldades em termos de conformação de um bloco político para a aliança de 2022, como a gente passou em 2018, né? Então eu acho que a gente está num bom caminho, não acho que a gente deva quebrar isso, não. Você vê 2020 como uma etapa de um processo de construção de um campo progressista mais consolidado no Brasil? Vejo. Seja pela polarização que interessa ao próprio governo e à extrema-direita, seja pelo fato de que há uma polarização real na sociedade hoje, seja pelo fato de que as condições em que a população está vivendo são coisas assim muito fortes, eu tendo a achar que a eleição do ano que vem terá um forte viés nacional, não é? Não sei se um caráter plebiscitário, mas pelo menos a discussão nacional ela vai estar presente. Vai permear no mínimo, né? Inclusive, se eles conseguirem, como estão dizendo, eu vejo previsões de um jeito ou de outro, algum tipo de crescimento, porque eles vão também tentar utilizar isso no debate, né? E nós vamos mostrar que mesmo que haja esse crescimento, ele está se dando, se vier a se dar, com desigualdade, com aprofundamento da pobreza, com a miséria. Então, eu acho que tende a isso. É um crescimento provavelmente baixo, com alta concentração. Exatamente. É o que está no horizonte. Exatamente. E aí, veja, o que é que vai acontecer? Eu acredito que nós vamos ter uma eleição de 2020 parecida com a de 2016, onde nós estávamos nesse polo mais no lado negativo. O ano 2000, que foi uma espécie de prévia do que ia acontecer em 2002, e outros momentos no Brasil, onde também eleições municipais serviram também para a população marcar uma posição de insatisfação com o que se estava vivendo na política do Brasil. E aí eu acredito também, embora eu tenha ainda uma visão de que esse governo é de uma instabilidade tal que eu não tenho certeza de que ele chegue até o fim, mas ainda é forte politicamente. Então, eu tenho a impressão que a nossa estratégia para o ano que vem deve ser uma estratégia que estabeleça como objetivo derrotar a extrema-direita na eleição. Para isso, nós temos que juntar, não digo que todos os lugares, nem necessariamente isso se traduzir em aliança, coligação eleitoral, mas deveríamos ter um objetivo comum. PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, até o Cidadania, que a Rede, que em alguns momentos tem caminhado conosco. Nós poderíamos sentar no Senado, mesa, onde há vários senadores da Rede, tem havido... Tem, em alguns momentos importantes, sim, em outros não, mas tem havido também. Aí o que é que acontece? Numa situação como essa, eu defendo a ideia de se instituir uma espécie de fórum com esses partidos, que estabeleça uma estratégia comum. Qual é a estratégia comum? Derrotar o bolsonarismo e a extrema-direita. Isso dá para se traduzir em coligação aonde? Aqui é possível, aqui não é, mas nós vamos fazer o mesmo discurso.
Entendi. Lógico, vamos discutir o tema local, que você não pode fazer uma eleição municipal, mas todos nós vamos estar com o mesmo discurso do ponto de vista nacional. Isso cria um ambiente que facilita, na minha opinião, uma unidade mais para frente. Agora, eu não vou conseguir traduzir essa unidade numa ação concreta mais para frente se eu ignorar que existem interesses diferenciados também entre esses partidos. Eu não quero dar nenhum exemplo concreto, porque é muito bom a gente falar de aliança na casa dos outros, né? Mas é lógico que existem lugares que a saída mais avançada não é necessariamente o PT. E por que é que nós temos que fazer isso, entendeu? Essa é a minha opinião. Humberto, eu não sei se eu estou impressionado, né, por ter vivido, mas, na minha opinião, um clima mudou um pouco, pelo menos um pouco, no Brasil, com a saída do presidente Lula e com as 2 visitas que ele já fez a Salvador e a Recife. Você esteve conosco em Recife, que você é de lá. O quanto o Lula está entre nós, fazendo debate, fazendo proposta, o quanto isso pode ajudar esse campo, o quanto você acha que isso vai mudar no imaginário popular a perspectiva, a renovação de esperança de dias melhores? Eu acho que muda muito, né? Para nós da oposição, inclusive, é um reforço muito importante, porque, lógico, nós estamos defendendo essas posições, estamos brigando lá no Congresso Nacional, mas tivemos muita dificuldade de chegar até as pessoas, traduzir para essas pessoas o que é que está acontecendo. Temas como, por exemplo, soberania nacional, são temas um tanto abstratos para a compreensão das pessoas, né? E Lula, ele tem uma capacidade de dialogar com o cidadão comum que é inigualável, né? Isso, por si só, é um grande reforço. Além disso, ele tem capacidade de mobilizar. É impressionante o que nós vimos ali em Recife na semana passada, não é pouca coisa. Qual é a liderança política no Brasil hoje que consegue fazer aquilo que ele fez e ele faz? Eu acho que é um grande reforço. O que eu considero e que eu acho importante é que ele está usando uma grande qualidade que ele tem, que é essa força, essa coerência, essa capacidade de falar para as pessoas e de mobilizar. Mas ele tem uma outra qualidade que eu acho que é muito grande, que nesse momento ele ainda não está utilizando, que é de dialogar. Aglutinar. Aglutinar, dialogar inclusive com os diferentes, não é? O Brasil está vivendo um momento de muita desagregação e que eu acredito que ele pode ser uma pessoa que cumpra um papel de estabelecer um elo de ligação entre setores que têm visões políticas e econômicas muito diferentes, mas que têm um certo consenso em torno da institucionalidade, da democracia, da defesa da liberdade, da defesa dos direitos humanos. Então, ele pode ser um fator... Uma espécie de serzideiro. Eu acho que pode. Alguém que pega um tecido esgarçado e... Infelizmente, a direita não está de jeito nenhum querendo que ele cumpra esse papel. Mas eu creio que vai haver um momento em que isso vai acontecer. Humberto, valeu, muito obrigado pela conversa. Eu conversei com o senador Humberto Costa, líder do PT no Senado Federal. Na semana que vem, sempre às 20 horas, aqui na UOL TV e nas redes sociais, teremos um novo convidado. Muito obrigado.